A terceira competência avaliada pelos gerentes numa entrevista é o quanto você é um colaborador que é receptível, que é agradável, quanto você é organizado no seu dia a dia. Então eu preparei também algumas questões importantes para você. Descreva uma ocasião em que você teve que trabalhar com alguém de difícil convivência, como você gerenciou as interações com essas pessoas. Pessoal, isso é importante para saber o quanto você é capaz de negociar com os seus pares. Todo mundo na empresa tem pontos de vista diferentes e muitas vezes tem sempre uma pessoa que difere do seu perfil psicológico. E é importante que você possa fazer a leitura antecipada dessas pessoas a partir do momento que você vai convivendo com elas, para que você possa aplicar a melhor estratégia quando depender dessa pessoa. Então sempre entendendo que a relação na vida, bem como no trabalho, é uma relação ganha-ganha. As pessoas têm sempre que estar se adicionando e muitas vezes nós temos que compreender primeiro o nosso colega de trabalho para depois ser compreendido. Então, você fazer a leitura com empatia da percepção do comportamento psicológico das pessoas, se adaptar a ela, é muito importante ao invés de você bater de frente, ok? Então, sempre tenha em mente que um gestor vai querer ver como você trabalha, principalmente quando você atua em parceria com pessoas que nem sempre partilham dos mesmos valores que você. Então, é comum que no dia a dia a gente tenha que negociar constantemente para que os objetivos sejam atingidos. Outra questão é, conte uma das suas experiências favoritas de trabalho em equipe e qual foi a sua contribuição. Então, algumas vezes nós lideramos alguns projetos, algumas iniciativas de melhoria, algumas vezes nós damos a nossa contribuição, nós estamos participando enquanto líderes, mas nós podemos e estamos dando a nossa contribuição como membro da equipe, que quer, mesmo sendo membro, fazer a diferença. Então tenha sempre em mente aquelas principais iniciativas ou que você liderou ou que você foi um membro com participação específica, dando detalhe o que você fez e que fez diferença naquele resultado. Terceiro ponto é, descreva o melhor parceiro ou supervisor com que você trabalhou. O que no estilo de gestão dessa pessoa era tão interessante. Pessoal, geralmente nós costumamos a ter um desempenho melhor com pessoas que têm mais ou menos um perfil psicológico parecido com o nosso. Mas muitas vezes, quando alguém discorda da gente, faz a gente olhar a situação por um outro ponto de vista e imaginar num segundo momento, no primeiro muitas vezes é de reatividade, mas de observar num segundo momento que aquela pessoa adicionou algum ponto de vista que você inicialmente não tinha enxergado daquela situação. Então ter opiniões diferentes da sua, fazendo com que você reflita e tenha um outro olhar sobre a situação, é positivo, né? Tentando inclusive valorizar a ideia do outro, que também gosta muitas vezes da sua opinião, principalmente se forem dois líderes. Então tenha sempre essa percepção de entender a perspectiva do outro, escutá-lo com empatia, para que realmente o objetivo seja alcançado. Porque o objetivo maior não é a sua ideia ou não, mas é da equipe que está contribuindo, seja ela um membro, seja ela um outro líder, mas que tenha uma participação efetiva no resultado final. Então, aqui são algumas perguntas relativas à terceira competência, que é o quanto você tem um espírito colaborador.